Bem-vindos ao Vitamina Ped, o nosso podcast de pediatria. Eu sou a doutora Cecília Gama, pediatra e neonatologista. Estou junto com a doutora Ju Alves. Sou a doutora Ju Alves, pediatra e neonatologista. Hoje estamos com uma presença ilustre, Denise Correia, fonoaudióloga, especializada em amamentação, com o trabalho, do mamar ao comer. Seja bem-vinda. Obrigada. Seja bem-vinda. Muito obrigada pelo convite. Prazer é todo meu. Vamos começar, então. Queremos saber se toda língua presa prejudica a amamentação e se está sendo super diagnosticado os freios de hoje. É um assunto bem polêmico, né? O que eu acho? Que hoje a gente está tendo mais diagnósticos cada vez mais precoces, né? Então, a gente está tendo um número maior, sim, de diagnóstico do que a gente tinha há 10 anos atrás. Para quem já está formado há mais tempo, sabe disso. Mas porque hoje a gente tem um olhar diferenciado para os impactos que o freio traz para esse bebê e para essa criança, né? Toda língua presa vai impactar na mobilidade de língua. E a língua é um dos órgãos mais importantes para comer, para mamar e para falar. Então, se eu tenho uma baixa mobilidade, sim, ele vai impactar nessa função. O tipo de impacto vai ser diferente de acordo com cada caso, porque cada composto muscular vai reagir de alguma forma, né? Mas sim, vai ter um impacto, sim, nessas funções principais aí no desenvolvimento, né? Você trouxe essas imagens, eu queria que você conversasse com a gente sobre essas imagens, como que a gente consegue avaliar, né, essas alterações, como que é o seu trabalho no sentido de, eu olho e vejo que esse freio tá alterado, ou tá mais grosso, ou tá mais posterior, e o quanto isso traz problemas na amamentação, como você estava contando, de fala e de outras questões respiratórias também, né? Com certeza. Aqui a gente tem 2 freios, né? O freio da direita é um freio um pouco mais, é um freio mais posterior, né? Um freio que ele só é encontrado quando você faz a manobra mesmo, né? Então, provavelmente num choro você não consegue vê-lo. É o tipo de freio que muitas vezes não... Aquele de cá, né? De cá, Ele não impacta na mobilidade da ponta da língua, então talvez ele não faça uma língua em coração, ele não limita essa Aqueles língua para clássicos fora. que Os todo mundo clássicos, vê, né? Exatamente. Porque o que todo mundo vê vai ser diagnosticado na maternidade. Exatamente. Lembrando, explica pra gente. Então, existe uma avaliação obrigatória, que é o teste da linguinha, que é feito no hospital. Sim. Explica pra gente sobre isso. Essa avaliação já é obrigatória, né? Então, todos os bebês fazem. As grandes maternidades aqui em São Paulo são realizadas, as particulares, são realizadas pelos pediatras, né? Ou plantonista, ou o pediatra que vai receber o bebê. Não existe em quase todas as faculdades uma equipe de fono especialista para isso, né? Que é feito somente pela fonoaudióloga. Então, todos os bebês fazem essa triagem e já saem do hospital com esse diagnóstico, né? Por ser um protocolo de triagem, né? Ele acaba triando só os casos bem graves, né? E muitas vezes passa muita coisa A minha crítica que não é tão específico, né? A minha crítica é uma avaliação estática, é uma avaliação anatômica, certo? Então, ela vai olhar a anatomia da língua e do freio e identificar, pontuar. pontuar. E dentro dessa pontuação, traria aí uma necessidade, uma indicação de intervenção ou não. Exato. Por que isso não é tão legal? E a gente vê na prática, porque depois eles vêm para os nossos consultórios e a gente tem que dar um diagnóstico diferente do que foi dado num hospital, muitas vezes renomado. Então, mas por que isso acontece? Eu acho que, primeiro, o protocolo que é usado hoje, que é o protocolo Bristol, que é usado em todas as maternidades, é um protocolo bem simplificado para conseguir atingir um número maior de crianças, né, que é a ideia da triagem. Mas ele é um protocolo muito superficial. Então, é isso que é importante. É uma triagem, com a ideia de pegar muitas coisas. Exato. Mas, na prática, ele acaba pegando menos. Por quê? Porque, primeiro, ele é feito... Não existe uma pré-determinação de um melhor momento para ser feito. Então, a grande maioria já faz em sala de parto, né? Ele prevê, na pontuação, alterações de freios mais clássicos, né?
Então, ele deixa passar muita baixa mobilidade de língua, muita alteração funcional não é prevista por ele. Não é visto amamentação, Não é vista amamentação. não é visto movimentação da Exato, língua. Exato. Né? Não vê esse condicionamento, né? Essa junção de bebê-mãe, né? Que é super importante. Que é super importante. E que às vezes na maternidade, o bebê nem tá mamando direito, precisa das 24 horas ele mama muito pouco, a hora que o Exatamente. pediatra passou, nem consegue. Eu acho que ele é bom, assim, para essa triagem inicial, né? Quando você vê que realmente, né? A gente faz o exame, vê e olha, é aquele sinal de alerta, né? Exato. Mas como é importante continuar essa avaliação. É o que eu acho que é aí que falha. Que falha, né? Você sabe que, para mim, a falha está muito na orientação que é dada aos pais Exatamente. pós-triagem. Exatamente. Eu acho que o que falta muito é, olha, o freio de língua não pontuou para uma abordagem intra-hospitalar, que são os mais gritantes. Porém, sim, ele apresenta algumas alterações. Você precisa procurar uma avaliação especializada o quanto antes. É acompanha, só isso. nem que seja, acompanha com o seu pediatra. Acompanha com o seu pediatra, converse sobre isso com o seu pediatra. Procure um fonoaudiólogo, converse, fique atento a isso. Eu falo que é isso, porque a maioria dos pais saem do hospital. Normal. Freio de língua é normal. Quantas pacientes a gente recebe falando, o bebê não tá mamando bem, mas o teste da linguinha deu normal. A hora que você vai ver, a gente tem um freio super alterado. Exatamente. Aí você tem que desconstruir isso tudo da família exatamente. e orientar outras coisas. Parece que você tá falando uma coisa do você outro. Tá indo contra, porque exatamente. você falou, vem de hospitais renomados. Exatamente. Né? Então, é bem complicado mesmo. Eu acho que... E até porque eu não acho que essa é uma responsabilidade do pediatra que tá lá na sala de parto ou no hospital, nesse tipo de freio mais diferente, que é um freio que vai dar problema depois mesmo. Ele ali, às vezes, tá mamando, a criança ainda tá aprendendo a mamar, ela mama muito pouquinho, ela tá sonolenta. E é natural, às vezes, também o seio, né? Por conta às vezes faz uma pega errada e aí machuca o seio. A mãe ainda não tá muito bem clinicamente, né? Não consegue fazer o manejo correto ali da pega. Isso influencia. Quem vai pegar isso mesmo é o pediatra que vai acompanhar e que vai começar a perceber, né? Porque às vezes essas lesõezinhas, às vezes que faz no segundo dia, a hora que já tá indo embora. Então, eu acho bem complicado mesmo. É bem complicado porque hoje a gente tem os dois cenários, né? O freio de língua alterado na maternidade e o normal, então não se fala mais nisso. Né? Todo mundo sai com o freio de língua normal da maternidade, ninguém mais pensa sobre isso. Então, acho que isso tem que ser relembrado, tem que ser visto. E incluímos aí até os bebês que são feitos procedimentos dentro do hospital. Quando é feita a frenotomia do hospital, esse freio precisa continuar em atenção. Exato. Né? Se você passou por um procedimento, você não livra o bebê de outros problemas, né? Aquilo só ajuda num momento muito específico. Então, isso tem que ser lembrado, sim. Todo bebê com dificuldade de mamar tem língua presa? Não. A disfunção... Todo bebê com dificuldade de mamar vai ter alguma disfunção oral, né? Nem toda disfunção oral é língua presa. Mas se a gente pensa que a língua é a grande responsável por sugar, por acoplar, por fazer a extração, né? A chance de um bebê com dificuldade de mamar ter alguma restrição de mobilidade de língua é muito grande. Essa restrição vai ser ligada a um freio alterado, um tônus diminuído, uma postura inadequada, era um bebê com torcicolo, um bebê mal posicionado intraútero, tudo isso tem que ser visto. Né? Então, na hora que a gente simplifica só para a língua presa, a gente está vendo um recorte muito pequeno aí desse bebê. Né? E é isso que é o diferencial da avaliação fonoaudiológica. Exato. Né? Porque a gente não aplica, por exemplo, eu não aplico nenhum protocolo de triagem na minha avaliação. Os protocolos hoje de triagem são feitos para profissionais da área da saúde. Um fonoaudiólogo ele tem capacidade de ver a função oral por completa, né? Um fonoaudiólogo uma avaliação muito mais específica, profunda. Né? Um fonoaudiólogo com uma prática hospitalar vai fazer até uma ausculta para ver se tem uma deglutição inadequada, se tem um risco pulmonar existindo, né? Então é uma coisa muito mais completa do que só ver uma mobilidade de língua. E qual é o maior erro das mães ao tentar corrigir uma pega? Copiar da internet. Né? É isso. Né? Hoje em dia existe padrão para tudo. Sim. Né? Vamos ver um vídeo no YouTube. Vamos ver um vídeo, tem que ter uma boca de peixinho, né? A auréola nenhuma pode aparecer na boca. Às vezes a mãe tem uma auréola gigante, não cabe na boca da criança e a mãe está tentando colocar. Né? Então, assim, é copiar, né? A gente não pode copiar.
cada bebê é um bebê, cada família é uma família. Você tem que saber os preceitos básicos do que é uma boa pega, mas tem que ser analisado individualmente. E aí que eu acho que entra o pediatra, né? Que o pediatra é o primeiro profissional Sim. que vai acompanhar esse bebê É mamando. aquele que vai acompanhar primeiro, é aquele que vai Exato. encaminhar, Exatamente. vai ter depois o feedback para acompanhar. Exatamente. Aquele pediatra que já olhou tudo na pega tá adequada Uhum. e não resolveu ainda, Uhum. né? Preciso encaminhar, né? Então, acho que é aí que entra muito esse dinamismo dos encaminhamentos, né? Vamos conversar do bebê que tá mamando de hora em hora, que tá Tá. mamando muitas vezes. Ele tem algum problema? Ele não tem algum problema? É um sinal de alerta? É um sinal de alerta, né? A gente sabe que uma alimentação bem feita deve levar aí a pelo menos aí 1h30 de intervalo entre as mamadas, né? Pensando no tempo de digestão de um leite materno. O bebê que mama de hora em hora precisa ser avaliado. É o bebê que não está conseguindo extrair o que ele precisa? Essa mãe tem uma produção adequada? Essa mãe está bem hidratada? Esse bebê tem alguma outra condição clínica que está deixando ele desconfortável e está levando ele ao seio? Lembrando que o bebê não mama só por fome, né, gente? O bebê mama por N questões. Na hora que Muito a gente emocional simplifica, também, né? o bebê não vai ao peito só por fome, né? É um dos principais fatores, mas às vezes tem outras coisas envolvidas. Então, sim, eu acho que é um sinal de alerta que precisa ser avaliado. Muitas vezes é a fome, mas não é só isso. Porque o bebê, quando ele não consegue mamar efetivamente, então vamos dizer, ao invés dele tirar 60 ml, ele tira 30, hipoteticamente. Exato. Então, para ele, como ele tira 30, ele não tirou 60, ele vai ter que mamar 2 vezes mais. Exato. Então, ele pica, né? Ele fraciona o número de mamadas para conseguir aquele volume. E às vezes nem assim ele consegue. E o que é importante ver também é o tempo de mamada, né? Quanto tempo esse bebê demora para mamar esses 30 ml, hipoteticamente falando? É um bebê que fica 1 hora no peito, né? E às vezes também é aquele bebê que cansa, aí ele fica no peito, fazendo aquela sucção superficial, e a mãe acha que ele está mamando, exato. mas aí ele cansou, não está mamando direito, e aí ele não tem essa sucção efetiva, Exato, o bebê- aí daqui a 1 hora ele quer de novo. Exatamente. E aí isso cansa a mãe, isso cansa o bebê, então... Então, tem toda essa correlação que tem que ser avaliada. Uhum. Quanto tempo dessa mamada em seio está sendo efetivo? Ele está conseguindo extrair? Né? Tá confortável para a mãe? Ele está ficando mais no peito numa sucção não nutritiva que faz parte do aleitamento, faz parte da condição neurológica do bebê fazer uma sucção não nutritiva para relaxar, para acalmar? Isso tudo precisa ser avaliado, né? Antes da gente só determinar se está mamando demais ou não, né? E como realmente saber se esse freio precisa ser tratado? A partir do momento que ele altera a função oral, ele precisa ser tratado, tá? Então, eu tenho uma língua que não consegue manter um vácuo, que apresenta estalos, que faz barulho. Um bebê que não consegue manter a pega, ele suga um pouquinho, solta, reclama, né? É uma língua que não consegue ser projetada 100% para fazer a parte de ordenha, né, de proteção, evitar que esse bebê morda, que tem aquele padrão mordedor que as mães falam muito pra gente. Eu sinto como se tivesse dentinho me mordendo, né? É uma língua mal projetada, né? Então, tudo isso, se essa língua não está conseguindo fazer o que ela deveria fazer de forma reflexa, esse freio precisa ser olhado. Existe um protocolo certo, existe um padrão ouro ou é subjetivo? Porque o que a gente vê, às vezes, é que essa paciente veio, às vezes, de outros profissionais, às vezes, as condutas não batem. Então, e aí eu vejo que isso gera até em congresso de amamentação, muita discussão em cima disso. Então, existe algo fixo ou é subjetivo mesmo? É subjetivo, é subjetivo. Tá. Hoje em dia, a gente não tem muitos estudos nacionais ainda, a gente sabe, né? Porque como é um olhar novo para tudo isso, então não existe um protocolo correto. Eu falo que a forma correta é avaliar da forma mais ampla possível essa função oral, não se retendo a essa língua. Avaliar essa dupla, mãe-bebê, né? Porque a amamentação é sempre uma dupla, né? E agir junto com o pediatra e a família para ver qual que é a melhor forma e o melhor momento de intervir, né? Mas, infelizmente, hoje a gente não tem nenhum padrão já que seja provado cientificamente que funcione melhor que outros. Tá? E falando sobre isso, porque tem
né, essa classificação que a gente estava conversando de Bristol, onde a gente avalia e consegue perceber, aparentemente, né, às vezes aquela língua que a gente fala língua e coração, quando aquele freio é bem anteriorizado, onde o bebê tenta colocar a língua para fora e prende, aí por isso é que faz o coração. Tem aqueles que são realmente bastante evidentes. E tem aqueles que, como a gente já falou, passam despercebidos, né, que por isso precisam ser acompanhados. Na maioria das vezes são aqueles que são os posteriores. Existe mesmo esse freio posterior? Existe. Eu trouxe algumas imagens aí desse freio mais posterior. São freios que a gente só consegue isolar na hora que a gente faz a manobra, né? Coisa que o Bristol não prevê, essa manobra de isolamento do freio. É esse aí? Não, esse daí é um freio duplo, de uma O criança que é grande esse freio já. duplo? Tá Explica vendo pra que ele gente. tem mais de uma fibra que segura essa língua? Né? Ele sai mais de uma fibra. Esse freio ele é super restritivo, ele restringe ponta de língua, restringe mobilidade de assoalho de boca. E você vê, é uma criança Quase tá grande. inteiro ali, Ele tá né? inteiro. Preso. É uma criança grande, então assim, já passou pela amamentação, já passou pela introdução alimentar, tá na fala. Tudo. Então ele tá desenvolvendo compensadamente por conta desse freio, né? Esse aí? Esse daí. Né? Então a gente vê que são freios, mas normalmente os freios mais posteriores, eles são freios mais curtos em amplitude e mais grossos em quantidade de fibra. Quando a gente compara com o freio delgado, que é aquela membrana bem translúcida, que pega em ponta de língua, que dá para ser feito a frenotomia, né? Esse freio já é um freio diferente, né? Então ele é um Esse freio... freio tem mais vaso, ele vai sangrar, se fizer na tesoura. Exato, né? Então ele é um freio que precisa de uma abordagem de remoção diferenciada, né? Diferenciada. Então, esse freio é um freio muito difícil de ser diagnosticado na maternidade. Para diagnosticar, ou é alguém muito especialista, ou eu brinco que é uma mãe de segundo filho, que já passou por isso e vai procurar. Porque o que eu vejo, pelo menos na minha prática, é que dói. Esse é o pior de Esse é o todos. pior de todos, né? Esse é o pior de todos, porque por ele ser grosso e muito posterior, ele impede muito a mobilidade de dorso de língua, que é o fundo da língua, né? A hora que esse dorso não faz a parte dele, a língua e a musculatura da boca, lábio, trabalha tudo compensado, porque a língua não está conseguindo fazer a parte principal dela. Né? Então, E o bebê a língua morde. é muito importante para a sucção, né? Ela que faz realmente a ordenha. A ordenha, ela faz né? ordenha e assim, a maior volume que o bebê extrai na amamentação não é no movimento de ordenha, é na pressão negativa que ele favorece, que ele faz entre fundo de boca e peito. Essa pressão negativa, por exemplo, que impede que o bebê engasgue, né? Porque está em pressão negativa, ele engole em pressão negativa, então isso faz com que o bebê tenha uma deglutição muito mais segura em seio materno do que numa mamadeira, por exemplo. Quem vem da área hospitalar sabe muito isso. O bebê em peito, às vezes, apresenta um desempenho muito bom, mesmo o leite materno sendo fino, do que um bebê em mamadeira, por conta da pressão negativa. E é esse fundo de língua que faz essa pressão negativa. Então, na hora que o bebê não tem essa pressão negativa, ele tem que tirar no amassamento. E aí que ele morde. Machuca muito a mãe. E explica também toda essa compensação que o bebê vai fazer quando tem um freio desse. Que é outra coisa polêmica que tem gente que fala que não... Vocês vão achar na internet muita gente falando, não, isso não altera. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Gente, pelo amor de Deus. Eu falo assim, quem fala que não tem nada a ver, não entende de fisiologia. Não, e não tá olhando. Na verdade, assim, tá tudo interligado, né? Gente, não tá olhando o paciente na tua frente. Porque tá ali. Não, é o básico. Não entende de anatomia, não entende de fisiologia. E a engrenagem tá junto, né? Um bebê, por exemplo, com torcicolo congênito importante, onde ele tem uma inclinação cervical importante. Como que esse bebê faz uma mobilidade de dorso de língua, de posterior de língua, de elevação de laringe, para fazer uma deglutição efetiva, se ele tá aqui e a mãe tentando colocar em peito? Porque a posicionamento em seio materno é um ato de extensão, né? Se o bebê tá restrito, ele não vai conseguir fazer. E na hora que ele posiciona, aonde ele vai compensar? Na boca. Na boca. Né? Então, assim, tudo que desconforta esse bebê vai impactar alterar na boca. Né? Por isso que às vezes ele consegue mamar melhor de um lado do que de outro. Por isso que a gente vê muito a mãe, no peito tal, eu consigo pôr na tradicional, no outro só na invertida. Meu filho era assim. Isso é um super sinal de alerta, né? Por que só na invertida? Entendeu? Né? Isso não é o padrão. A posição tradicional chama-se tradicional por um motivo, né?
Se ele só pega na invertida, existe uma questão cervical que tem que ser vista, e por isso que o trabalho da físio e da fono nesse pós, né, nesse acompanhamento é muito importante, né? Eu tô com um nasceu pélvico, até te mandei. Que, assim, muito alterado. Um bebê de mais de 4 quilos. Gente. Tipo, ela, na hora que ela abre a boca pra chorar, a boca dela desvia. Você pensa, o bebê intraútero é um bebê muito fechado, né? Um bebê com pouca mobilidade. Então, eu acho que só isso o bebê já deveria passar por avaliação. Com certeza, eu também acho. Só isso. Porque ele fica muito apertadinho ali, às vezes a cabecinha qual a indicação? fica assim, Nasceu. né? Nasceu. Ponto. Ele já precisava passar por uma avaliação, né? E aí, às vezes é uma mãozinha que fica aqui, às vezes a mãozinha fica aqui. Porque ele, assim, ele vai resolver isso, tá, gente? Só que se ele tiver uma avaliação, ele vai resolver mais rápido. A mãe com menos dor. É sobre isso, né? Não é que... É sobre isso. Né? Não, é nítida a diferença o bebê que acompanha, por exemplo, só com a fono e acompanha com fono e físio. Que, inclusive, teremos a físio na sequência, exatamente, né? para acompanhar esse raciocínio. Seja uma físio-osteopatia, seja uma físio-motora. Olha, eu sempre considero né? que a físio, principalmente a osteopatia, ela é a primeira oportunidade que a gente tem de começar a alinhar o corpinho, o corpo humano, né? Nasceu aquele ser humaninho. Então, qual é a primeira oportunidade que a gente tem de alinhar? Indicação, nasceu. Então, assim, vamos alinhar, né? Porque, às vezes, são microcontraturas que podem alterar, né? Alterar a amamentação, e, às vezes, vai alterar lá o desenvolvimento. Altera no desenvolvimento, né? Exato. Então, coisa que você pode fazer logo no começo. Exato. Exatamente. É isso. Frenotomia resolve todos os problemas da amamentação? A frenotomia, ela vai liberar aquele... O que é a frenotomia? A frenotomia é o PIC, né? Que é a incisão em tesoura, que normalmente é feito nas maternidades, pelo cirurgião, por alguns pediatras, né? Ela corta simplesmente o freio. Tem uma imagem de um freio mais delgado, não sei se a gente consegue puxar, que mostra aqueles freios que eles são possíveis de serem feitos. Porque esse tipo de freio não dá para fazer frenotomia, por exemplo. Não dá. Não. Ó, esses daí. Esses dá. Esses fininhos, né? Aí você consegue... Aquele lá... Os de baixo, consegue dar uma ampliada no de baixo? Aí. Esse freio tá quase topo gengiva, quase ponta de língua. Esse é o que as parteiras deixavam a unha mais comprida pra... Eu já vi acontecer em pediatra pegar com gás e... Mas há 20 anos atrás, né? Eu sou um pouco velha. Isso aí não tenho coragem. Né? Não, ninguém tem coragem. Uma coisa é fazer, outra coisa é ter coragem, né? Não faço né? também. Então, assim, a frenotomia vai agir aí. Mas a chance desse freio ser só essa pele anterior... É pequena. A chance dele ter uma continuidade de fibras para a base da língua é muito grande. E aí, o que acontece, Dê? Que eu já vi várias vezes acontecer. Eu sou uma pessoa um pouco resistente de se fazer a frenotomia, que é fazer com a tesourinha, né? Eu até falo para meus pacientes, eu sei, eu faço, mas não faço em ninguém. Isso. Por quê? Porque eu não acho que é legal. Mas eu tenho colegas que só indicam isso. Então, eu acho que é interessante a gente conversar e falar sobre isso, da sua visão, porque... tem um motivo para a gente não gostar disso. O que acontece? Eu já vi desmamar por conta disso, de ir lá, de ter esse freio. Ela quis fazer no hospital, a mãe. Foi feito no hospital, eu expliquei. Aqui no hospital vai ser feito com a tesoura, às vezes não libera a língua toda. A gente continua com o problema, já passou por um procedimento, aí não quer fazer de novo. Até porque, dependendo de como e ela era fono, tá? Dependendo de como é feito, causa uma lesão na incisão. Então, você não consegue sair e já fazer uma reabordagem. Você tem que esperar esse tecido cicatrizar. Mesmo que seja um corte superficial, e faz uma reação de cicatrização ali. Então, você tem que dar um tempo para você entrar e reabordar, que seja com laser, com qualquer outra técnica. E nesse tempo na amamentação, nesse primeiro momento, é super importante. E lembra que a gente falou que esse freio mais posterior, o mais grosso, dói? Então, aí você pega um freio desse, você corta... a língua fica um pouco solta, mas se a parte de trás estiver daquele jeito que a gente mostrou anteriormente, a dor da mãe não muda nada. Vai manter. Não muda nada. Vai manter e você só atrasou uma intervenção porque você tem que esperar essa língua cicatrizar. E foi o que você falou, a mãe já fez uma intervenção. Ela não quer fazer de novo. Ela não quer fazer de novo. Por mais que a gente explique que são coisas diferentes, que eu falo que é só... Eu brinco que é como se fosse uma maquiagem. Você vai dar uma ajudada, mas você não vai resolver o problema.
Isso é muito importante, Isso né? é muito importante. Porque as pessoas não sabem isso, elas não entendem isso. Ju. E aí uma cascata de Uma problemas vem depois disso, E eu vou até te o falar, desmame. e eu vou te falar que eu recebo ainda hoje muita recomendação de pediatra que quando eu vou avaliar fala para mim, eu prefiro que faça a frenotomia porque eu não vejo diferença no desempenho do bebê entre frenotomia e frenectomia. Um monte de gente. Então, explica para as pessoas. A Frenotomia A e frenectomia. frenotomia é só esse corte anterior que é feito Com a com tesoura. tesoura. E a frenectomia é a retirada total da fibra que tá... Com laser. Com laser. Com laser, bisturi elétrico. Aí o profissional define... Ou bisturi elétrico. Dá para fazer com tesoura também, mas vai sangrar. Já tive paciente também que foi para um pediatra que fez isso com a tesoura. E aí disse que foi um sangramento horroroso no consultório. Porque ele vai secando, né? Vai secando. E E aí, o ideal é no laser ou no bisturi elétrico, justamente porque ele já vai cauterizando. Já então, a não recuperação sangra. também é melhor, diminui a possibilidade da fibrose Exatamente, posterior, é isso que eu ia né? falar. A hora que você faz com bisturi elétrico, falam que a chance de uma fibrose é maior, né? Por conta dessa cauterização das bordas. Porque quando a gente faz com laser, você faz uma cicatrização de segunda intenção, né? Isso. E aí, essa cicatrização que vem vindo, dependendo de como ficou a borda desse freio, dessa incisão, vai impactar na cicatriz. E por isso que é tão importante, quando a gente fala, fazer com um profissional que sabe o que está fazendo. Quando os pacientes me perguntam, tem contraindicação? Tem. Fazer com quem não sabe o que vai fazer. Essa é a minha contraindicação. E acho importante você falar do pós também. Uma coisa importante, não pode pôr chupeta. Não pode usar bico artificial, assim, de maneira super restritiva. Óbvio que a gente recebe bebês que já estão desmamados por N questões, que já estão na mamadeira. A gente sempre tem métodos... Às vezes até por conta disso mesmo, Sim, né? total. Exato, exatamente. Mas a gente tem métodos alternativos que a gente vai avaliar a condição de cada criança e de cada família, né? Mas a chupeta em si não pode ser usada, né? A chupeta vai impactar negativamente nessa cicatrização. E aí também tem a reabilitação, né? A reabilitação. É importantíssima. Né? O que muita gente acha que cortou, resolveu. É só fazer a frenectomia? Não, a frenectomia é o começo do caminho. Né? Eu brinco que o milagre ainda não está disponível para compra. Porque o corpo, gente, vai tentar grudar tudo aquilo de novo. O corpo vai tentar cicatrizar. Como qualquer lesão que você fez, o corpo E ele vai grudar. E ele vai cicatrizar. Se você usa chupeta, o que acontece? A língua fica mais baixa. Então, você tá ajudando aquilo a ficar grudadinho. Exato, eu já tive paciente que cortou, que teve bronquiolite, que precisou internar, ficou entubada. Grudou tudo de novo. Grudou tudo. Né? Então, assim, algumas coisas a gente não controla, obviamente, mas algumas coisas a gente consegue, né? Por isso que é importante a reabilitação, ver que movimento que dá pra gente colocar nessa língua para evitar essa língua baixa, porque o bebê vai repetir padrão. Você corta o freio, mas ele vai repetir o padrão de repouso que ele passou na vida toda dele. E quando a gente pensa em vida toda, não são só os dias de nascimento, né? É a vida intraútero, desde a formação da língua lá atrás. Ele já suga e já engole dentro da barriga. Né? Então, gente, ele vai repetir padrão. Eu acho tão importante o que a gente tá falando agora, porque, assim, a gente vê na internet tanta coisa errada que falam disso. Sim. Tanta coisa errada. É tão importante isso, as pessoas entenderem isso, os profissionais entenderem isso, porque você vai conseguir ajudar muito mais as pessoas desse jeito. Eu falo assim, que profissional ruim a gente tem em todas as áreas, né, gente? Em tudo. Infelizmente, a vida e do jeito que tá a internet hoje, né, a coisa fica muito mais ampla. Mas é muito importante... Mas lembrem da chupeta, porque eu já peguei vários pacientes que cortaram. Aí a criança às vezes fica um pouco mais chorosa, né, por conta do procedimento. Aí, vamos botar chupeta pra acalmar. E chegou pra mim com a chupeta, eu falei, mas não pode usar chupeta, você sabe nela. Ninguém me falou nada. Né? E falando do choroso é importante, por exemplo, muitas vezes o pediatra ou o dentista, quando faz, prescreve uma medicação analgésico, né? Nesse pós-imediato, para tentar aliviar Porque dói, né? Gente, falar que não dói é mentira. Mentira. Cortou e a língua vai ter que se mexer. Cada vez que se mexer, naquela região... ela vai doer. Eu falo que o bebê é uma criaturinha bem... Bebê tem dor. Exato. E assim, toda vez que o bebê sente dor, ele quer mamar. Isso. Só que ele tem dor pra mamar. Só que ele vai chorar e ele vai mamar. Exato. E aí fica um ciclo que você não consegue resolver só com analgésico. Né? E aí que vem o caos do pós-operatório, que todo mundo fala, meu bebê desmamou. Quanto tempo, o bebê fica muito, muito... agitado, pelo menos nas primeiras 24 horas. Né? Por isso que eu sempre sugiro para as minhas pacientes, se tiver uma consultora de amamentação que está acompanhando, chamar a consultora para o mesmo dia do procedimento.
Porque ter alguém olhando junto dá um acalento e o bebê consegue pegar. A fono tem que começar o mais breve possível pós-procedimento, né? E por isso que é tão importante a gente pensar que quando falam, faz frenectomia, desmama. Você já viu algum bebê que fez frenectomia com você que desmamou? 0. Eu nunca vi. Eu nunca vi. Eu também não. Resolve A maioria 100% dos meus- problemas? Não. Talvez Não. não, porque É. não é Não. só isso. Isso. Por isso que a gente falou lá atrás, Isso. né? Isso. Mas Às vezes, até os poucos casos que eu tive foi isso. Foi uma falta de acompanhamento Exato. pós. Exatamente. Então, assim, sempre melhora. Uhum. Na hora que libera a mobilidade de Uhum. músculo, a função é melhor. Ela já percebe na hora, né? Na Porque hora. vai cortar e já vai pra mamar Exato, imediatamente. Exatamente. Então, sempre melhora. Desde que o diagnóstico seja bem feito, desde que o acompanhamento seja feito até o final. Mas, né? assim, o que eu percebo, os primeiros são 15 dias de reabilitação, assim, eu vejo que depois de 15 dias a coisa, mas os primeiros 5 dias eu vejo que o bebê ainda tá, às vezes a gente pesa, ainda não ganhou peso, Exato. ou às vezes tá mantido o peso, você vê que a coisa ainda tá ali se adequando, e eu percebo que, às vezes, as mães percebem uma necessidade de deixar um analgésico aí, às vezes até uns 5 pouquinho dias no mais, máximo, mas elas costumam deixar uns 2, 3 dias. E mais até, eu falo assim, depois de 15, pra mim, lá no consultório, daí deve ser diferente do seu. Parece que virou a chave, tipo, opa, agora... Eu falo para todos os pacientes, vocês vão fazer a frenectomia, vocês verão uma melhora, que você fala, entre 15 e 20 dias. É isso aí, é o que eu Isso. percebo. Por quê? Porque na hora que termina essa cicatrização de segunda intenção, e isso. essa ferida fecha. Eu vou te falar que depois desses 15, 20 dias é a parte mais importante da gente continuar a reabilitação, porque é aí que pode vir a fibrose. Porque vai acumulando fibra em cima dessa ferida. Então, explica sobre a fibrose, que é importante, que é uma complicação. É uma complicação, né? A fibrose patológica, porque fibrose toda cicatrização Faz, né? né? É um acúmulo de fibras em cima da cicatriz. Então, se acontece isso, o que pode vir a acontecer? Uma limitação de movimento igual, ou às vezes até pior do que o freio original que foi retirado. Já tive. Já tive paciente que chegou com uma baita fibrose, que ela engasgava com a saliva no carro. Da mãe tem que parar, tirar a menina da cadeirinha do carro, porque ela estava engasgada com a saliva. A língua dela era toda presa. E aí você tem que reabordar, né? Por isso que é tão importante esse acompanhamento nessa fibrose. As odontos, quando fazem com laser, fala que a parte de remodelamento dessa cicatriz pode acontecer até 30, 60 dias. Então, tem bebê que faz uma cicatriz mais grossa e você acompanha. Sim. Vai impactar na função? Se impactar, precisa reabordar de novo, né? Infelizmente, porque isso pode ser muito uma questão individual da criança. Né? Eu brinco que o bebê nunca cortou nada, a gente não sabe como é que é a cicatrização dele, né? Mas o que a gente... Mas a gente evita ao máximo Isso a também. gente não consegue saber, a gente não consegue evitar e não consegue saber. O que a gente consegue saber? Que a reabilitação ajuda, não usar bícordes artificiais ajuda, então a gente vai fazer tudo o que a gente pode para tentar evitar isso. Mas sim, pode ter essa complicação. Por isso que é importante mesmo continuar, assim, né? pode ter essa complicação. Mesmo assim, pode ter essa complicação. Por isso que é bom continuar com você, né? Por isso que é bom continuar essa com a reabilitação, fono, né? E quando a gente dá alta, por exemplo, a gente sempre passa sinais de alerta, né? Eu já tive bebês com fibroses tardias de muito tempo depois, né? Por quê? Questões individuais dele, né? Então, por isso que os sinais de alerta são importantes. Eu falo que o acompanhamento fonoaudiológico deveria acontecer mensal até a criança estar com todas as funções bem desenvolvidas, né? Porque você precisa acompanhar, né? Quando não cortar é a melhor decisão? Quando a gente tem outros fatores envolvidos, tá? Obviamente, eu vou te dar um exemplo bem radical. A criança tem alguma síndrome. A criança tem algum fator neurológico. Existe alguma suspeita de alguma disfunção muscular importante. Porque a gente tem que lembrar que a gente corta o freio, a gente reabilita a musculatura. Se essa criança não tem uma boa resposta muscular por alguma questão neurológica, eu não vou ter uma reabilitação efetiva. E aí, sim, esse corte pode ser muito prejudicial para o bebê. Se tem fenda também palatina, não é? Dependendo da fenda, mas a gente tem que pensar que, às vezes, com a fenda... aí sim que eu preciso de uma língua superativa, né? Então, dependendo do tipo de fenda, e se essa pessoa é bem avaliada, bem acompanhada, liberar uma mobilidade de língua é essencial para manter uma alimentação segura. Nem pensando em amamentação, né? Uma alimentação segura, né? Então, tem alguns casos que ela é contraindicada, né? Eu já tive bebê, que eu já recebi bebê com tráqueo, por exemplo,
com gastro, que é um gastro, um prematuro extremo, um bebê com síndromes a esclarecer, que tem um freio de língua super curto. Você vai mexer nessa língua? Né? Então, assim, você precisa avaliar a criança como um todo, né? Uhum. E as crianças que não têm nenhum problema, né? Como essas síndromes que a gente estava falando. E corta sem necessidade. Qual seria o problema? Não vejo nenhum, desde que seja reabilitado, Uhum. né? A gente sabe que o freio de língua, ele não faz uma função primordial para um posicionamento de língua efetivo para liberar a respiração, né? Então, se a criança tem uma função muscular boa e um posicionamento de língua adequado, o freio não tem uma ação direta aí. Porque qual é o grande medo que todo mundo fala dessa língua fazer uma glossoptose, que é essa língua cair para trás, bloquear a respiração, essa criança tem uma dificuldade respiratória, uma dificuldade de deglutição. Só que isso só vai acontecer se eu tiver alguma questão muscular ou neurológica, né? Porque quem segura a língua no posicionamento correto é a musculatura. É a musculatura. Onde eu já vi também situações assim, eu queria que você falasse um pouco sobre isso. De que a criança mamava mal, mas da fono pedia assim, olha, eu preciso de um tempo trabalhar essa musculatura, por exemplo, uma criança tem uma hipotonia grande, não é sem síndrome nem nada, mas tem uma hipotonia grande e tem o freio alterado. Eu não quero cortar agora, porque eu preciso melhorar essa mamada, essa musculatura, para depois cortar. Fala um pouco sobre isso. Às vezes é necessário, né? Por exemplo, vou te responder passando um caso. Recebi um bebê no consultório esses dias com 1,9 kg, com freio de língua alterado, uma musculatura com baixo tônus, esperado para um bebê de 1,9 kg, com 36 semanas, um PIG sem justificativa. É o momento de cortar? Essa criança não vai responder à minha reabilitação adequadamente, independente do que eu faça. Eu não vou conseguir fazer esse bebê manter uma mamada efetiva em peito, porque ele só tem 1,9 kg. Né? Então, aí precisa sim, ganhar musculatura. A gente precisa ganhar musculatura, ganhar mobilidade. Óbvio que a gente sempre avalia a gravidade da coisa. É um bebê que engasga muito, e essa língua está limitando tanto que ele não está conseguindo fazer essa deglutição efetiva, é um risco que eu corro. Né? É uma mãe que está a ponto de desmamar de tanta dor que ela não consegue colocar. A gente tem que avaliar o risco-benefício, né? Mas se a gente pensar só no bebê, tem bebê sim que você precisa trabalhar um pouco antes. Lembrando que esse trabalho, no meu ponto de vista, tá? Nunca vai ser para tentar evitar a cirurgia. Né? Mas sim para recuperá-lo para fazer. Para que tenha um pós melhor, né? Para que tenha um pós melhor, exatamente. Né? Porque assim, o freio alterado é um freio alterado. A gente vai ver nos adultos, segue alterado até a idade adulta. Né? Não tem põe nada, a foto dos adultos. Não tem nada que eu faça que vai mudar. Né? Esse de baixo é o freio em coração, né? Quando a língua faz coração. Essa pessoa não conseguia colocar a língua até o lábio inferior. A língua não chega. Lembra um paciente meu que o pai tinha uma alteração tão importante. Ele morou na Austrália há muitos anos. Ele procurou médico lá, ele procurou médico aqui. Ele foi em bucomaxilo. Tiraram tudo. Ele fala que ele era um cano aberto. Lembra dele? Que fez aquela cirurgia. Isso, fez uma cirurgia que tira tudo. Removeu o véu palatino do cara. O cara não tinha úvula. Tirou tudo. Tirou a úvula. Tirou tudo pra ver se ele respirava melhor. Porque ele não deglutia. Gente, ele não engolia. Pra engolir água. O problema dele era o freio. Era o freio. Pra ele engolir, ele punha água na lateral. A mulher falou assim, ele fazia assim, ó. Ele tinha que... Pra engolir, ele não conseguia. Ele não pegava um gole de água e engolia. Ele tinha que pôr a água na lateral pra poder engolir. A mulher falou assim, eu tirava sarro dele achando que era frescura dele pra engolir água. Agora me fala, um adulto com essa cirurgia. Foi num bucomaxilo. Eu posso mexer nesse freio? Não sei. E o problema dele era o freio. Não sei. Exato. Porque assim, essa língua, essa cavidade oral já foi tão manipulada que eu já não sei se essa língua assumindo a posição que ela precisa assumir, se vai deixar uma vida funcional pra ele, entendeu? Esse foi o caso assim que ele eu nunca esqueço. abria a boca, você não via a úvula, você via... Não tinha nada. Ele falava tudo aberto dele lá atrás. Ele falava, eu sou um buraco aberto, que já tiraram tudo e não resolve meu problema. É demais. É demais. Não, olha, tem coisas que até Deus duvida. A gente juro por Deus cada coisa. Eu falo que às vezes a gente precisava fazer mais estudo de caso pra mostrar essas coisas. E a gente descobriu por causa do filho, entende?
Né? Então a gente vê um freio alterado é um freio alterado até a idade adulta, né? Por isso que fazer Não melhora, não né? Porque as melhora. pessoas falam, mas não vai alargar, não vai... Não, é uma fáscia muscular, Uhum. né? E ele não tem músculo dentro dele. Quando a gente pensa em fáscia muscular, a fáscia reage quando o músculo tá dentro, né? Ele não tem músculo, ele é um acúmulo de fibras ali. Então, o que acontece? Você compensa. Você aprende a falar com uma boca mais restrita para você ter ponto articulatório. Então, são adultos com bruxismo, ATM. com problema de ATM, como aquela pessoa que fala com uma baixa abertura Mobilidade. de boca, né? Então, assim, você compensa. A compensação existe porque somos neurologicamente saudáveis e vamos evoluir. Mas não resolve. É muito doido muito isso. doido, é muito doido. Bom, quais são os maiores erros dos profissionais de saúde nesse manejo do freio? Eu acho que a valorizar somente para amamentação. Boa. Boa. Tá? Porque assim, todo mundo só pensa se o bebê não mama. Ninguém pensa num adulto, ninguém pensa numa criança que não vai mastigar, que não vai fazer um BLW, por exemplo, que não vai mastigar pedaço, que não vai desenvolver essa articulação. Tem mais chance de engasgar. Mais chance de engasgar, né? Aquela criança que vai ter uma seletividade alimentar, porque não consegue lidar com sólido na boca, né? Um adulto com disfunções de fala, disfunções cervicais, com dor, disfunções de ATM. A pessoa só pensa na amamentação, né? Então, o que a gente mais vê tá mamando, a mãe não tem dor. E o bebê tá ganhando peso, Então bom. não precisa fazer. não precisa mexer, Uhum. né? Eu já peguei bebê com aquele freio em formato de coração, aquele freio super restrito, que a mãe tinha um bico super protuso, uma hiperlactação, Sim, que a criança só engolia. Eu já tive também bebê que ia super bem ganhando assim. peso. Deu falar, pelo Mamando amor de bem? Deus, corta isso. Exato, Pelo amor de Deus, precisa. Né? Então, a gente, acho que o maior erro é colocar o freio somente na casinha da amamentação. E não é só isso, né? Eu acho que é o primeiro, porque é a primeira função que a criança vai ter, né? Então, é o nosso primeiro sinal de alerta, mas não é só isso. O que mais atrasa o diagnóstico correto? Falta de encaminhamento, né? Ou vamos esperar. Vamos esperar, não, vamos esperar mais um pouco, né? Se você encaminha no primeiro sinal de alerta, o diagnóstico vem muito mais rápido, né? É muito mais fácil você reabilitar um bebê de 2 meses do que reabilitar um bebê de 6, 7, que já está começando a comer. Eu falo que a gente vai acumulando funções para a gente reabilitar, né? Antes é só sucção e a coordenação, sucção, deglutição, respiração, que é a base da proteção pulmonar. A hora que a criança já come, eu tenho que adequar a mastigação. A hora que a criança já fala, eu preciso adequar a fala. E aí você só vai acumulando, né? Então, a falta da intervenção, do encaminhamento precoce. O meu mais velho, ele tem um freio alterado. Acho que eu nem nunca falei isso pra você, né? Não sei. Eu tive 3 mastites, eu tinha muita dor, muita lesão mamilar. Ju, você que sempre trabalhou com amamentação. Mas 13 anos atrás, eu não sabia nada do que eu sei hoje. Nada. Exato. E eu não tive diagnóstico de profissional nenhum. Nem tive ajuda de consultora de amamentação, nem nada disso. Isso nessa época era fono, então. Imagina. Fono era pra problemas hospitalares fono é ou pra quem não fala, né? Exato. Fono é pra quem não fala. As pessoas até, quando eu falo pra ir pra fono, algumas pacientes até assustam, hoje as né? As pessoas perguntam pra mim se eu ensino o bebê a falar. Então. Maravilhoso. Maravilhoso. E você sabe o que eu respondo? Sim. Estou tentando. Eu vou ajudar. O primeiro que eu conseguir, eu vou ficar rica. O dia que eu conseguir fazer um bebê falar, eu vou ficar milionária. Sigo tentando. E aí, eu tive muita lesão mamilar, muita dor para amamentar, muita dor, muita dificuldade de ganho de peso. Ele ganhava 17, 15 gramas por dia. Ele era alérgico, então tinha outras coisas, mas era basicamente a amamentação, a questão de ganho de peso dele. Com 4 meses, parece que ele virou uma chave. Eu falo, muitas crianças com 4 meses viram uma chavinha, dá uma melhorada na performance ali da mamada. Ele melhorou no sentido da minha dor. Mas o ganho de peso sempre foi, eu fiz uma introdução alimentar mais precoce para ele. E aí que ele começou a ganhar peso. E eu percebia que quando ele tinha que comer carne, quando ele tinha que comer alimentos mais fibrosos, era mais difícil mesmo. Ele tinha dificuldade, era nítido. Depois não. E quando ele bebia água, ele engasgava. Quase todas as vezes ele dava um... Olha que coisa. Muito. E você sabe por quê? Acho que eu vou levar ele pra você ver. Por favor. Pensando agora... Pensando agora. Pensando bem, acho que a gente precisa de uma intervenção. Fazer pra melhorar hoje. Se dá pra arrumar no adulto, por que não numa criança grande, né?
Você sabe por que entre 3 e 4 meses eles mudam o padrão de Por quê? mamada? Porque o bebê deixa de ser reflexo. Toda a parte reflexa da sucção vira autônoma. Acaba, Ele Então, aprende. Ele aprende de alguma forma. Então, a gente tem os 2 cenários. Ou ele melhora muito, porque todas as compensações que ele fazia, ele domina. Tá. Ou ele piora muito, porque aquilo começa a incomodar o que não incomodava, porque ele era Porque era reflexo. Tá. reflexo. Olha que interessante, Eu tenho bebê né? Eu vejo alguns. só de mamadeira, bebê Uhum. só de aleitamento artificial, né? Que as mães não amamentaram, que com 3 para 4 meses, ao invés de tomar os 100 ml, começa a tomar 30, Uhum. para, cansa, respira. Uhum. 30 para, cansa, respira. Por quê? Porque aquilo incomoda, não é mais uma coisa que ele faz reflexo, instintivamente. Então, por isso que a gente tem essa virada de chave entre 3 e 4 meses. Eu vejo muitos. Eu vejo alguns até que a gente, por exemplo, cortou. Não ficou 100%. Tipo, melhorou muito, mas não tá 100%. Com 4 meses, ele Vai. engrena. Uhum. Uhum. Porque, tipo, tá sendo acompanhado, né? Exato. Não, e assim, você tá fazendo um trabalho muscular, você tá ensinando ele a viver com essa nova musculatura, e com 3, 4 meses ele ganha autonomia, né? Eu sempre lembro do meu filho. Eu falei, gente, é incrível. Bate com exatamente o que aconteceu comigo. E essa virada de chave de 3, 4 meses acontece por conta dessa autonomia muscular, Que é o do Derek. que é o do Derek. Fofo. Então, falando exatamente sobre o leite, né? Existe leite fraco? Não. O composto, obviamente, a gente tem que pensar em populações saudáveis, né? Uhum. Sem pensar em situações extremas de Sim, pobreza claro. e tudo mais. Existe pouco leite, existe a Uhum. baixa produção, que pode ser por N fatores, né? Agora, um leite fraco, nutricionalmente fraco, que não sustenta, se ele for ingerido numa quantidade adequada, num tempo adequado, ele não é fraco. Uhum. Né? O que muitas vezes a gente vê é aquele bebê que mama muito, a mãe tem muito leite e não ganha peso. Uhum. Aí a gente pensa, o leite é fraco, que é o que todo mundo diz. Mas a verdade é o balanço energético que não fecha. Essa criança gasta tanta energia para mamar que ele não consegue ganhar peso. Né? Então, nunca é uma composição nutricional do leite, e sim uma gangorra que não está muito adequada aí de balanço energético e ingesta calórica. O quanto a tensão corporal do bebê pode afetar, ou seja, o quanto o corpo pode afetar na amamentação. 100%. 100%. Ninguém suga só com a boca. Boa. Né? Ninguém suga. Você tá com uma dor muscular, você não come direito. Você tá com torcicolo, você acordou, você não come direito. Então, assim, é 100%. Se um bebê não consegue se acomodar confortavelmente para mamar, ele não vai mamar efetivo. Esquece, não vai. Né? E por isso que as duas coisas sempre andam juntas. Só que as engrenagens estão tão interligadas que a hora que você mexe na condição corporal, você muda o padrão oral, né? Então, às vezes, a criança, por exemplo, já fez toda a reabilitação fonoaudiológica, tá ótima do ponto de vista oral, mas a parte muscular dela ainda não tá boa. Eu não libero. Por quê? Porque em algum momento essa condição muscular vai alterar essa condição oral. E se não tiver alguém olhando para isso, a gente vai perder performance da mesma forma. E é né? mesmo, porque eu não lembro que paciente, mas que veio essa semana comigo, que falou: a osteopata já tinha liberado, mas a Denise mandou voltar. Volta lá. Volta. Porque o padrão de pescoço interfere em posicionamento de língua. A hora que a gente tem um bebê com pescoço pouco móvel, isso vai interferir um posicionamento de língua de repouso, Uhum. vai dizer da função, né? Então, eu peço mesmo, enquanto a engrenagem não tiver fluida dos dois lados, o meu trabalho não pode ser bem feito, né? Mas é maravilhoso, né? Mas é Porque isso. você Sim, consegue é isso. mostrar o caminho e aí É o a pessoa caminho. resolve. Não, eu falo que a gente não... o milagre não está pronto, não está disponível para Uhum. compra, né? E somos pessoas em desenvolvimento, né? Então, o bebê que eu cuido com 1 mês, que tinha uma língua ruim, que não extraía, é diferente do bebê que eu cuido hoje com 4, Sim. Uhum. né? Uhum. Porque a criança muda, né? Então, a gente não tem um tempo de alta. Falar, quanto tempo fica na fono? Quantas sessões vai precisar? Não tem. É. Cada um é um. Cada um é um, não sei, depende. Eu posso fazer o mesmo treino na academia que você e reagir de formas diferentes. E isso chama a atenção do quanto você tem que investir financeiramente e emocionalmente, muitas vezes, para uma amamentação ser viável, né? Sim. Isso é uma coisa que Exato. as pessoas têm que entender. Que E assim, não só a amamentação, né, Ju? Você tem que investir muita energia, né? Eu falo que investimento não só financeiro, porque a energia
do casal, Tempo. tempo de fazer Uhum. aquilo, de fazer uma criança desenvolver o mais melhor próximo do possível. normal possível, O melhor o possível. melhor possível, né? Porque você pensa, o bebê que tá na mamadeira, ele também precisa de intervenção, Sim. né? Ele Sim. também precisa. Quantas vezes já peguei bebê na mamadeira, por exemplo, que tá com uma mamadeira com um bico super inadequado, a criança tá com um bico, a criança de 1 mês tá com um bico para 6 meses, morrendo de engasgar, sem nenhum fortalecimento muscular, uma mamadeira super inadequada para o tipo de bebê. Então, ele também precisa. Então, assim, o investimento de energia, não só financeiro, que é o mais importante, né? Que é o mais, né, Pesado, vamos dizer assim. pesado, né? O de energia, de dedicação familiar, precisa existir alto, para o né? desenvolvimento. Aí, que muitas vezes fala, antigamente não tinha nada disso. Não, Não tinha. tô aqui toda estragada. Não, lembra do meu paciente lá da Austrália. Lembra dele. Não tinha, mas Cá olha aí. estamos, todos compensados e estragados. Não, quantas né? pessoas com ATM a gente conhece tudo. E muitas Porque, são na isso. realidade, as coisas vão evoluindo e a gente tem que evoluir junto, Exato, né? exatamente, E o exatamente. parto influencia também na amamentação? Influencia. A via de parto influencia, o tempo de parto influencia. Eu falo que até o preparo psicológico da mãe para o parto influencia. Uhum. Porque isso vai me dizer como é que ela vai desempenhar esse aleitamento no pós, né? Então, um bebê com uma extração difícil, um bebê com uma apresentação de face, Uhum. lembra? Nossa, foi. Né? Não, olha, Olha. parece Forrest Gump aqui. É cada uma. Às Teve vezes o tempo que fica também, tempo, né? né? O tempo de... Exato. A gente teve uma apresentação de face. Então, o nenê nasceu, em vez de nascer assim, gente, nasceu assim. E deu um edema. Um inchaço, o edema era tão edema, grande. um edema laríngeo que ele precisou ficar até na UTI. Ficou na UTI porque não conseguia deglutir saliva. Na alta, Tadinho. eu fui ver, eu lembro que a Fabiola falou assim pra mim, ele precisa tomar no copinho. Eu falei, ele não tem condições de tomar no copo. Olha a importância da fono. Eu falei, ele não tem condições, ele não tem nenhum reflexo de proteção, ele não faz elevação laríngea completa. Era tudo inchado. E esse bebê, Tudo inchado. importante, esse bebê tinha um freio alterado. Olha o tempo que a gente demorou pra mexer nesse freio. Então, A gente demorou umas 3 semanas pra mexer nesse freio. Por quê? Porque não Mas era então, prioridade. exato, demorou justamente por causa disso. Por conta né? disso é o tudo. tempo mesmo. É um bebê que ficou na que ele mamadeira precisou. por um Sim. tempo, porque era uma via segura de alimentação para ele. É o mais indicado? Não. Mas é a via mais segura. O importante é a criança tá bem, né? Isso. E aí depois, eu sei que evoluiu a criança, mãe ama leitamento exclusivo. Exatamente. Bonitinho. Isso. Aproveitando esse gancho, né? Falando sobre esses períodos, né, que precisa às vezes colocar a mamadeira. Quando que você indica colocar a mamadeira e também como que você faz assim para reabilitar no peito? Porque tem muito se fala, vai para a mamadeira, acabou, não vai mais para o peito. É uma gama muito grande, né? Você pegou todo mundo, colocou todo mundo no mesmo lugar ali, né? Depende. Eu sei que é uma resposta muito superficial, claro. mas, gente, depende. Quando a gente indica a mamadeira, é um bebê com uma incoordenação respiratória, uma incoordenação para deglutir, ele não pode ir de um fluxo livre. Ele não pode ir para um copo, para uma colher, onde ele não faz um vedamento e uma pressão. Ele vai fazer uma broncoaspiração, né? É uma mãe que já está com uma tão lesionada, que não consegue amamentar. É uma mãe sozinha, não tem uma rede de apoio. Porque, assim, dar vias alternativas requer uma rede de apoio muito grande. Sim. Ou né? tem mãe também que não tem nenhuma segurança em dar um copinho, Não que preparo vaza pra emocional, caramba. exato. Que morre de medo da criança engasgar, Exatamente. né? Então, assim, a gente tem que entrar com a mamadeira em alguns casos. Uhum. Se for possível, voltar para peito, porque a mãe quer, ou porque a mãe não, né? Mas A não é gente uma volta. coisa que tá tomando uma madeira vai desmamar, Não né? não é uma... E muito menos assim, a primeira vez que uma madeira desmamou, Exato. gente. É um processo. Isso é processo, importante as é um pessoas processo. entenderem também, É um pelo amor de processo. Deus. Não é uma mamadeira Não, que vai... não é isso. Não é acabar. isso. Mas as pessoas têm essa ideia, Ela né? tem essa ideia. Tem essa ideia. E eu acho assim também. Aí a Denise vai falar melhor que eu. Uma criança que tem dificuldade, que tem problema, que tá em acompanhamento de fono, se você colocar uma mamadeira, vai ser muito mais fácil para ela se alimentar da mamadeira do que do peito, e aí vai atrapalhar muito. Agora, uma criança que mama super bem, você dá uma mamadeira, sei lá, uma vez na semana, uma vez no mês, quando você vai num cabeleireiro. Pois é. Isso Gente, vai impactar? Claro que não. Claro que não. Não. Mas depois eu falo que Não vai impactar. o bebê nasceu para mamar. Não vai impactar. Gente, e na hora É que ele isso. descobre que peito de mãe é bom, É. que tem o aconchego, que tem tudo,
Não é a mamadeira que vai Eu tirar tenho isso situação, por dele. exemplo, sei lá, que a mãe vai ser madrinha, Exato. a mãe e o pai são padrinhos no casamento, não vai levar o eu- neném recém. A avó só fala assim, eu só vou dar mamadeira. Eu Que não vou dar vó, copo. tem Imagina. vó que não quer dar no copo. Exato. Mas, gente, calma. Dá pra Calma. ir no casamento, dá pra dar Não, mamadeira. e Você não eu- vai eu vou voltar te- e o bebê tá E eu vou desmamado. te Não falar, é isso, não e é eu vou te isso. falar, Ju, que a gente pode até levar um aleitamento misto com segurança até o final. Desde que você oriente um bico adequado, pro tipo de bico da mãe, Sim. pro Sim. tipo de fluxo da Tem mãe. mamadeiras melhores, tem mamadeiras tem piores. Não, mamadeiras olha, eu melhores vou e ser bem piores. sincera. Vou falar de mim mesmo. Já vai tá? arranjar confusão na internet. Já vou arrumar confusão na Olha, internet. a gente tava Olha, falando adoro. agora. Olha Do os polêmicos. nada. Tava tudo Olha, bem. polêmico, Polêmico, vamos lá. Eu vou polêmico, falar o polêmico. que eu fiz e assumo. Se não for pra fazer isso, a gente nem sai de casa. Exato, eu assumo. Para mim, amamentar de madrugada Era era a morte. muito, muito difícil. Era muito. Eu não gostava. Era um momento que era para mim muito difícil, eu sentia muito sono, eu tinha medo dela de dormir, o bebê rolar e cair no chão, que era pior, né? Enfim, então eu comecei a ordenhar. Eu tinha muito leite, eu ordenhava, e quando os dois, eu fiz isso, viu? Os dois. Então, quando eles tinham mais ou Pronto, menos fiz, um falei, mês e assumi. meio, eu comecei a dar o meu próprio leite, eu mesmo que dava, né? Na mamadeira. Você E achava eles melhor dar mamadeira não que dar o peito? Eu achava muito melhor, porque aí eu quê? tinha certeza daquele volume que eles tomavam. Ju, se você soubesse É mesmo. o Não que faz a gente sentido. É muito escuta. mais trabalho. Não dá. Não, para mim não dava, Ju, porque eles demoravam demais. Eu não sei o que era. Eu não vou conseguir dizer Te mensurar. Interessante, né? mensurar o que era. Interessante. Eu não gostava de dar o peito de madrugada. E Pra mim aí, era- e aí, numa dessa, vamos jogar. Se vem alguém e te obriga, te força. Atirar. Não, né? a dar esse É, peito tirar a de mamadeira. madrugada. Você acha que esse aleitamento vai até quando? É, exato. Então, Você acha que essa produção durante o dia dela ia ser boa? então justo, Né? eu ordenhava à noite, zerava, porque eu produzia muito. Eu acordava de manhã com os peitos desse tamanho, então eu botava para mamar e tirava do outro lado. E aí pronto, eu ia mantendo o meu estoque e fazia isso e deu certo. É isso. Tem várias maneiras de se várias fazer maneiras. as coisas, Agora, gente. não é isso, eu não indico isso para os meus pacientes, óbvio, Claro, Mas eu né? acho que é isso, assim, eu também, quando eu voltei a trabalhar, eu não tinha nenhuma segurança de deixar com a babá que ficava de dar num copinho aberto. Ainda mais esse meu mais velho, que tinha questões de freio. E eu voltei a trabalhar, ele tinha 4 meses, que foi logo quando a coisa deu uma melhorada. Mas eu não tinha nenhuma garantia que isso ia melhorar. Só eu tive essa percepção depois. Ele ficava com mamadeira. Ele só tomava uma vez à tarde, 2 a 3 vezes por semana, porque eu voltei a trabalhar bem pouco. Mas ele não tinha condição de. Se desse no copinho, ele ia engasgar, gente. Agora Sério eu mesmo. posso falar, aproveitando esse seu gancho, a volta ao trabalho. Uhum. É uma coisa tão delicada, porque É. assim, quem tem condições de manter um cuidador, você treina o cuidador Sim. pro método que você quer, o Uhum. melhor para você. Você vai colocar o bebê numa creche pública ou numa creche privada, você tem que Tem que colocar, deixar tem mamadeira. que deixar uma madeira. Eles não vão. A não. creche pública hoje ainda aceita, dão no copinho, a gente viu, É, né? quem tem a sorte de voltar com Exato. 7 meses, Mas quem hoje em dia É. tem essa sorte? entendeu? Que conseguiu Exato. 6 meses, mais um mês de Exato. férias. E Porque mesmo- você já E fez a mesmo, e introdução. mesmo assim, né, Ju? Fez a introdução. Um bebê de 7 meses mama com a mesma quantidade que um Isso. bebê de 4, Uhum, Exatamente. uhum. né? Então a mãe pensa, eu vou entrar com a introdução, ele Mas vai aí, só comer. Tem Um uma- bebê tem um plano B, sentadinho, tomar no exato. copinho é uma coisa. Agora, um bebê de 4 meses. Mas ainda assim, a gente tem bebês 5, 6, 7, 8 que não pega via alternativa. O bebê só quer peito. Uhum. Exato. Tem. E as assim, mães entram em desespero Entram em que precisa desespero. voltar a É. trabalhar Exatamente. E a criança não não pega come a ainda, mamadeira. porque ela não tá na pega fase nada. de É. descoberta. E aí? Isso é a vida como ela é. Isso é o dia a Esse é o dia. dia a dia. Isso é a E aí? realidade. E aí? E aí? É uma boa. Às vezes a mãe fala assim: eu vim aqui hoje porque meu bebê não quer pegar A gente manda. mamadeira. Eu mando pra fora. Agora, o que que a fora- O que a E o que fono que a fono faz? faz? Dê, o que Ora. você faz? Ora, Ora, reza. pede pelo amor de Deus, aceita essa Olha que mamadeira. dourado, pelo amor de Deus. Porque assim, não tem Cristo É. que faça o cidadão que gosta de peito pegar um bico Pegar um- artificial. É verdade. Ele não pega. Não pega. Eu brinco, não era isso que a gente queria, agora toma, né? Vamos ver. Obviamente, a gente tem artifícios, tem N tipos de bicos de transição, Sim. N tipos É. de bico fixo. Uhum. Tem estratégias que a gente pode usar para incentivar o bebê a aceitar o silicone na boca, né, da Uhum. mamadeira. É. Eu falo que o mundo ideal é o bebê que fica em aleitamento exclusivo, ele nem conheça a mamadeira. Sim.
A hora que ele começa a comer, ele já vai pro copo de transição. Uhum. De bico rígido, pra um copo Que foi o que eu aberto. fiz com o meu segundo filho, porque eu me Exato. organizei, entendi que eu Sim, não ia exato. voltar tão cedo, ia deixar tudo Esse certinho. é o mundo ideal. Por quê? Porque a sucção da mamadeira interfere na padronização da mastigação, Uhum. né? Então, se a gente consegue fazer com que o bebê nem conheça a mamadeira, Maravilha. é maravilhoso. E muitos meus pacientes conseguem, mas normalmente são esses que ficam 7 Exato. meses. Mas mesmo assim, são crianças que não vão tomar lá seus 150 ml que ele precisaria Não. tomar por oferta de uma vez no copo. Não vai. Ah, não vai. É um desespero, assim, É. a gente faz uma corrente de oração todo mundo junto, porque não tem o que fazer, É. né? Eu já tive uma paciente que não pegou nada. Ela foi começar a aceitar outros bicos quando ela já estava mastigando. Ela não pegava. A gente tentou de tudo, colocar baunilha, dar chá, a mãe deu suco, pegou aquela... Tudo. A criança não pegava, ela só queria pro peito. Tem, né? Tem. Odeia, qual uma mensagem final que você deixaria para o nosso público? Para o nosso público, acho que eu deixaria que a amamentação é importante, mas a mãe que não amamenta, ela também tem o direito de ser acolhida, né? Sim. A gente tem que fazer de tudo que a gente pode para preservar e garantir essa amamentação. Mas a mulher tem o direito de decidir se ela quer amamentar ou não quer amamentar. Qual razão não nos compete, né? E isso a gente tem que acolher. E eu acho que falta muito de muitos profissionais. Pediatras, fonoaudiólogos, consultor de amamentação. Foi o que você falou, a gente nunca vai prescrever, né? Uhum. Indicar. Olha, eu indico para você não fazer. Mas a gente tem que ouvir. Eu acho que o que falta muito na profissão hoje, de todo mundo, é a escuta. Muita gente está lá para ouvir o problema do paciente. Ninguém está lá para ouvir a família, Uhum. né? Então, acho que vocês, né, busquem profissionais que te escutem, né? Busca essa escuta, né? Não busca só alguém que resolve os seus problemas, porque isso vai fazer a diferença no desenvolvimento como um todo. Isso. Perfeito! Arrasou! Arrasou! Adorei! Maravilhoso. Muito bom, né? Arrasou. Obrigada, Dê.